Meu nome é Daiane Fernandes e, juntamente com as colegas Julieta Sandi e Tessia Castro, falaremos sobre estratégias e modos reprodutivos em ânuros. Os ânuros são anfíbios sem cauda e que possuem um esqueleto adaptado à locomoção por saltos. Os principais representantes da ordem Anura são o sapo, a perereca e a rã. Eles possuem um desenvolvimento indireto, isso é, possuem uma fase larval, que são denominados de girino, na qual habita no ambiente aquático. O girino não possui pernas, possui cauda e brânquias. No decorrer do processo de metamorfose, surgem os pulmões, o que proporciona a respiração no ambiente terrestre, e além disso, as pernas surgem e perdem as brânquias e a cauda. A seguir, falaremos sobre as estratégias e os modos reprodutivos dos anfíbios ânuros. As estratégias reprodutivas podem ser definidas pelo seu modelo temporal e comportamental de reprodução, enquanto os modos reprodutivos por uma combinação de características como o sítio de desova, tipo de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento do eclódido e, quando presente, tipo de cuidado parental. Nos ângulos, são considerados dois padrões temporais de comportamento reprodutivo, o explosivo e o prolongado. A reprodução explosiva demora apenas alguns dias, enquanto a prolongada se estende por várias semanas. Estes dois exemplos reprodutivos possuem ação nas estratégias reprodutivas comportamentais utilizadas pela população. Nas espécies onde a reprodução é explosiva, as fêmeas ovadas ocorrem em poucos dias. Desta forma, a competição entre os machos pelo acesso às fêmeas são menores. Nesta circunstância, pode ser vantajoso aos machos utilizarem as estratégias comportamentais alternativas do macho deslocador e da procura ativa por fêmeas. Por outro lado, nas espécies que apresentam a reprodução prolongada, onde poucas fêmeas ovadas e muitos machos sexualmente ativos ocorrem a cada noite, a competição pelo acesso às fêmeas pode ser muito grande. Nessas espécies, pode haver a estratégia do macho satélite. Porém, a reprodução explosiva e prolongada são extremos de um contínuo e a maioria das espécies está entre estes dois extremos. Portanto, em regiões tropicais, a estratégia prolongada é mais comum que a explosiva. Estas espécies foram classificadas em reprodução A contínua, B oportunista e C esporádica. Foram consideradas como de reprodução contínua as espécies em que foram encontradas fêmeas ovadas ao longo do ano. As espécies oportunistas são aquelas que se reproduzem logo após as fortes chuvas, estando associadas a poças temporárias ou efêmeras. As espécies cuja reprodução é classificada como esporádica se reproduzem ocasionalmente. Outra situação importante é que estas classificações estão relacionadas a uma dada população e muitas vezes apenas em um dado período. Isto é, estes padrões podem não se manifestar em todos os indivíduos da espécie, mas apenas em um dado local. Uma espécie que seja pouco abundante em uma área provavelmente poderá ser considerada como esporádica, visto que a formação de coros pode não ser possível. Assim, em baixas densidades, as estratégias comportamentais associadas à reprodução explosiva podem não se manifestar por serem relacionadas à alta densidade. Desta forma, a classificação das estratégias pode variar de acordo com as densidades populacionais. As estratégias comportamentais podem ser definidas como formas de se obter parceiros reprodutivos ou gametas do sexo oposto. Os machos, eles apresentam um conjunto muito maior de estratégias reprodutivas comportamentais que as fêmeas, talvez
porque geralmente o sexo mais limitado nos ambientes de reprodução seja o feminino, o que vai gerar competição entre macho na obtenção de fêmea ou de seus óvulos. Podemos considerar dois tipos básicos de estratégias comportamentais em machos. O macho vocalizador, ele se caracteriza pela emissão dos coachos de anúncio para a atração da fêmea receptiva. A vocalização de anúncio é o sinal de reconhecimento específico nos anuros. As fêmeas, elas respondem positivamente às vocalizações de anúncio dos machos e de sua própria espécie, sendo indiferentes às vocalizações de anúncio de outras espécies. O macho vocalizador atrai a fêmea apta à reprodução através da vocalização. Nas estratégias reprodutivas alternativas, nós temos a estratégia de procura ativa por fêmeas. O macho, ele normalmente deixa de vocalizar e passa a se deslocar pelo ambiente à procura de fêmeas ovadas que, quando encontradas, são interceptadas e abraçadas. Existe também a estratégia do macho deslocador, onde o macho ele tenta expulsar o outro macho que já está em amplexo para roubar a fêmea. Também são estratégias reprodutivas alternativas a estratégia do macho satélite e a estratégia poliândricas. A estratégia do macho satélite é onde um macho que não vocaliza se associa a outro que esteja vocalizando. E ele tenta interceptar e roubar a fêmea que se aproxime deste, ou simplesmente espera a vacância do território. Nas estratégias poliândricas, mais de um macho fecunda os óvulos de uma fêmea, o que pode ocorrer no momento da desova ou após. O modo reprodutivo dos anfíbios é uma combinação de caracteres que inclui sítio de ovoposição, características dos ovos e da desova, ritmo e duração do desenvolvimento, estágio e tamanho dos eclodidos e tipo de cuidado parental. Os anfíbios anuros apresentam o maior número de modos reprodutivos entre os tetrápodes. O mais típico e comum é caracterizado pela deposição de ovos aquáticos, do quais eclodem girinos exotróficos aquáticos que se metamorfoseiam, originando sapinhos terrestres. A maioria dos anuros se reproduz à noite e as espécies diurnas fazem em locais úmidos para evitar o ressecamento de sua pele permeável. Na maioria das espécies, a fêmea leva o macho até o local onde irá ocorrer a oviposição. O amplexo estimula a liberação dos ovócitos, que são fecundados pelo macho quase sempre à medida que são liberados, caracterizando a fecundação externa. As desovas são depositadas na água, na vegetação ou em tocas no chão. Algumas espécies apresentam cuidados especiais à prole, como alimentação, transporte e proteção. Em alguns casos, os girinos originados das desovas terrestres são transportados pelos pais até um corpo d'água. Em outros, o desenvolvimento não tem fase aquática, sendo inteiramente terrestres. Algumas espécies têm desenvolvimento direto, não possuindo fase de girino. O número de ovos nas desovas variam, podendo ser formados por centenas e milhares de ovos. Várias espécies de rãs possuem desovas envoltas por uma espuma que protege os ovos e girinos do ressecamento. Algumas espécies vão construir tocas e outras vão depositar esses ovos em pedras ou no chão. Algumas espécies desovam em folhas pendentes sobre riachos e os girinos rompem a membrana gelatinosa que encobre o ovo caindo na água, onde completam seu desenvolvimento larval.
Como vimos, as estratégias ou táticas reprodutivas podem ser definidas pelo seu padrão temporal e comportamental, enquanto os modos reprodutivos por uma combinação de características, como sítio de desova, tipo de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento e, quando presente, tipo de cuidado parental. Pesquisadores têm observado que em diferentes regiões do mundo, as famílias de anouros com maior diversidade de espécies são aquelas que apresentam as maiores diversidades de modos reprodutivos, indicando que a diversificação reprodutiva pode estar correlacionada com a origem de novidades morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Uma possível explicação para a evolução de modos reprodutivos especializados em anouros são a pressão seletiva de predadores sobre ovos e larvas aquáticas, condições ambientais como a imprevisibilidade de chuvas, os rigores dos ambientes de correnteza, a predação e a competição interespecífica. Além das diversas pressões seletivas e as circunstâncias que favorecem a diversidade de modos reprodutivos, o fato dos anouros terem evoluído no contínuo entre os ambientes aquáticos e terrestres possibilitou a eles um grande número de microhabitats a serem explorados, prolongando a evolução de várias linhagens filogenéticas nos diferentes biomas tropicais.